Olá pessoal, me chamo Fernando e na apresentação de hoje irei falar sobre os processos que utilizam a técnica de polimerização enzimática por abertura de anel. Para melhor compreendermos os processos de polimerização enzimática por abertura de anel, inicialmente irei comentar um pouco sobre processos biocatalíticos, seguidos de síntese de monômeros via abertura de anel. Depois, abordarei processos de polimerização que utilizam enzimas e, por fim, sobre a polimerização enzimática via abertura de anel. Processos biocatalíticos são aqueles que utilizam enzimas em seus procedimentos. Enzimas são definidas como proteínas que catalisam reações químicas, aumentando a taxa de reação sem alterar o equilíbrio químico da síntese. O processo fornece uma rota de menor energia de ativação para a formação de espécies transitórias, o que indica em maior velocidade de reação e menor tempo para atingir o equilíbrio entre as espécies de substratos e produtos. São processos altamente seletivos devido aos substratos das reações serem complementares aos sítios ativos das enzimas, além de fornecerem temperaturas mais brandas de reação, devido à interação substrato e enzima, fornecer energia para o processo de síntese. Dessa forma, são processos menos invasivos, completado também pela origem do catalisador, menos poluente ao meio ambiente do que catalisadores inorgânicos. Os processos biocatalíticos podem ocorrer em sistemas homogêneos e heterogêneos. Nos processos homogêneos, as enzimas estão dispersas no meio reacional, com grande mobilidade de contato com o substrato, sendo uma vantagem. Ainda, as reações podem ser facilmente controladas pelo efeito da variação na faixa de pH e temperatura. Uma das principais desvantagens do processo é a recuperação do biocatalisador, onde muitas vezes é utilizado apenas uma vez, sendo difícil separação e purificação, e envolvendo etapas que consomem tempo, energia e reagentes. Também pode sofrer alteração em sua estrutura, devido a mudança no meio onde está inserido, e assim, perdendo poder catalítico. Nos processos heterogêneos biocatalíticos, as enzimas são imobilizadas em suportes, o que facilita o processo de recuperação da mesma, que permanece no meio sólido. Ainda, como vantagem, elas são mais estáveis a mudanças do sistema, onde o suporte fornece uma barreira de contenção para mudanças, evitando a perda catalítica. Como desvantagens, podem ser citada a perda da capacidade catalítica pela mobilização e também o custo por esse processo, além de limitações difusionais fornecidas pelo sólido que serve como suporte, podendo ser inviável em algumas situações com relação à sua aplicação econômica. Sobre a abertura de anéis para a obtenção de monômeros, temos diferentes processos, sendo citado o enzimático, onde é formado o complexo enzima-substrato, que posteriormente é clivado com a adição de uma molécula de água, restaurando a enzima e formando composto linear, como pode ser observado nas imagens à direita. Ainda, os processos químicos de abertura de anel podem ser citados compostos de metais básicos fortes, também chamados de via alcalina, e por acidificação no meio, onde a angulação acentuada gerada pela estrutura cíclica e a desestabilização causada pelo ataque nucleofílico acabam quebrando a formação circular, gerando compostos lineares, estabilizados por ligações covalentes com os compostos químicos adicionados ao meio como catalisadores da reação de clivagem, podendo ser observado nas imagens à esquerda, sendo a primeira um exemplo usado como de metais básicos fortes, né? Também conhecido ali como a clivagem via alcalina, e a segunda a purificação do meio com ácido forte. Dessa forma, utilizando biocatalisadores, temos uma infinidade de substratos que podem servir como fonte de monômeros, como podemos observar nas imagens. As moléculas cíclicas são clivadas, formando monômeros lineares, onde em vários trabalhos são citadas as lactonas, sendo ésteres cíclicos com diferentes quantidades de carbono em sua composição, podendo fornecer então diferentes tipos de monômeros para os processos de polimerização. Diversos processos de polimerização utilizam enzimas em sua síntese. São citadas as oxidases, transferases, hidrolases, entre outros, sendo que a lipase, pertencente à categoria das hidrolases, uma das mais utilizadas nos processos de síntese de poliésteres, poliamidas, entre outros processos de síntese polifuncionais. Comumente, um pouco de água é utilizado como iniciador de formação de produtos de síntese, por serem os compostos relacionados ao processo de formação e clivagem do complexo enzima-substrato. As reações enzimáticas comumente estão em equilíbrio químico,
onde o mesmo pode ser deslocado para obter-se maiores quantidades de produtos formados, consumindo ou extraindo os subprodutos da reação. No meio biológico, diversas reações podem ser citadas, como a produção de proteínas e glicogênio, que é um polímero sintetizado em sua maior parte no fígado para a estocagem da glicose. Agora, iremos falar sobre a cereja do bolo, o processo de polimerização enzimática e abertura de anel. Irei utilizar o exemplo do processo de polimerização da policaprolactona para falar sobre o processo de síntese. Inicialmente, será realizada a abertura do anel, com a ligação da caprolactona à lipase, como visualizado na primeira equação. Na segunda equação, vemos a formação do composto linear, o ácido 6-hidroxohexanoico, sendo clivado do complexo enzima-substrato e liberando o monômero da policaprolactona. Na propagação, descrito na reação 3, vemos o crescimento da cadeia, seguido da reação 4 com a finalização da síntese pela clivagem da enzima do produto polimérico. Em processos enzimáticos, ainda pode ocorrer a policondensação, na junção de cadeias maiores, aumentando a massa molar média de forma exponencial, expressa pela reação número 1. O processo reverso também pode ser observado, devido à reação estar em equilíbrio, com a clivagem das cadeias, como pode ser observado na reação número 2. Por fim, ainda pode ocorrer processo de transesterificações, num processo semelhante à policondensação, só que na troca de cadeias poliméricas, como descrito pela reação número 3. Dessa forma, em resumo, deve-se ter um bom controle dos processos de reações para a formação de produtos conforme a necessidade de aplicação, devido às enzimas fornecerem diversas rotas de controle de síntese e de formação do tamanho de cadeias. Dessa maneira, inicialmente temos a abertura do anel para a formação de monômeros, seguida da iniciação da polimerização com a ligação do composto linear com a enzima. Segue na propagação da polimerização com a ação de mais monômeros. Por fim, acontece a finalização da cadeia polimérica, que é marcada com a clivagem da enzima do produto. Ainda pode ocorrer policondensações com cadeias maiores, assim também como a clivagem, numa reação em equilíbrio químico, além das transesterificações de cadeias entre produtos poliméricos. Com relação à aplicação da policaprolactona, pode ser utilizada na biomedicina para preenchimento de tecidos, sendo resistente a clivagens e com baixos teores de toxicidade. Na indústria de polímeros, é aplicada como plastificante, fornecendo maior elasticidade a produtos poliméricos, como pode ser observado nas imagens à direita. Na segunda imagem mais embaixo, vemos uma foto do composto, de cor esbranquiçada. Referências. Agradeço a atenção de todos e fico à disposição para possíveis dúvidas.